Olá, está começando mais um Conexão INTS, o seu podcast que fala sobre saúde, tecnologia, atualidades, inovação. A gente está aqui no auditório do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde para falar sobre um tema super atual, inteligência artificial. Aqui do meu lado, dois convidados muito importantes. O nosso convidado externo, o professor Pablo Caldas, é professor de jornalismo, comunicação, marketing, e entende tudo de IA, né, professor? Bem-vindo. Quase tudo. E aqui, Luciano Lemos, diretor de Tecnologia da Informação aqui do INTS, bem-vindo também. Olá. A nossa plateia está aqui também, ó, pessoal. Não são robôs não, viu? É gente, é ser humano de verdade. Um tchauzinho aqui, aí, ó. Todo mundo bem-vindo, bem-vinda. Obrigada, viu, por estarem aqui com a gente hoje em mais um do nosso podcast Conexão INTS. Bom, fiz uma pesquisa porque realmente sou da área da comunicação, do jornalismo e hoje também vou aprender bastante aqui. Mas inteligência artificial é da área da computação, tecnologia da informação, tecnologia de ponta, investimento, para que a gente possa dar à máquina um jeito, né, uma capacidade, através de estímulos humanos, de pensar parecido com a inteligência do ser humano. Mas a gente queria começar contextualizando. De onde é que vem? De onde é que surgiu? Será que já tem muito tempo que a inteligência artificial está sendo estudada? Começando com o Pablo Caldas. Olá, pessoal, tudo bom? Para começar, toda essa pesquisa que a gente vê hoje de comunicação, de chat GPTs, inteligências artificiais, ela vem de uma pesquisa de 70 anos. Né? Então vem se desenvolvendo algo parecido e polêmico com o termo inteligência artificial. Por que polêmico? Porque o próprio termo inteligência já é polêmico. Quem é mais inteligente que quem? Verdade. Então, eu sou mais inteligente de um cara que planta batata a vida toda, porque eu li livro e ele planta batata? Eu não vou conseguir plantar batata tão bem quanto ele. Então ele é mais inteligente ali. Então o próprio termo inteligência está fazendo um exemplo assim, porque o próprio termo já é bem discutido, né? De uma maneira bem geral, é algo que se aproxime da nossa forma de inteligência, da nossa forma de aprendizado. Como a gente aprende as coisas, como a gente cria as coisas. Vocês devem ter visto o boom agora dessas inteligências artificiais. São basicamente formas robóticas que começaram a criar. E esse foi o termo assim, de dizer assim, opa, você está começando a criar, antes você não criava, você repetia, você transformava alguma coisa. E agora você está começando a criar coisas novas. Imagens, textos, sons. E aí começa a se desenvolver, começa a entrar na parte mais popular, basicamente por conta desse trânsito que se fez até chegar agora, 70 anos depois. Uma construção de uma forma de aprendizado de máquina, onde ela começa a trazer coisas novas, coisas diferentes da repetição, vamos dizer assim. Vale ressaltar que realmente o boom disso foi no último ano, na verdade, né? Onde o ChatGPT mudou, inclusive, a maneira de como você poderia ali interagir, né? Sim. Mas, no fundo, é um sistema, você tem algoritmos, onde você identifica padrões. E como o ser humano ele é muito levado a conectar com padrões, vamos dizer assim, tende a ser muito assertivo a conexão que você tem com a IA. Então, a aplicabilidade disso na saúde é realmente muito grande. E isso deixa a gente sempre muito empolgado, apesar de, no nosso cotidiano, a gente viver uma série de implantações de diversos tipos de sistemas e tal. Mas a IA realmente tem fuçado a nossa criatividade e nossa curiosidade para que a gente possa aplicar isso e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que, primeiro, que o homem não vai ser substituído pela máquina. É uma questão, existem barreiras culturais, barreiras tecnológicas ainda para que isso seja realmente aplicado, mas com um auxiliar de diagnóstico, auxiliar da atuação em saúde, eu acho que é uma coisa que já está dentro do nosso cotidiano com um potencial muito grande. Daqui a um tempo não tem como escapar da inteligência artificial? A frase que é mais próxima disso que eu consegui arranjar é que as IAs vão substituir tarefas chatas. Melhor, né? Melhor Tudo que você muito. tem chato na sua vida, você vai dizer, eu posso substituir por IA? Vai pra academia pela gente, vai. Assim, por que eu preciso fazer coisas chatas na vida? Você está sendo obrigado por alguma coisa. Se a IA vai conseguir substituir isso. A IA é a robótica dentro disso, né? Vai dizer assim, pô, então eu posso substituir aquele. Agora, todas as tarefas que são boas, prazerosas para o humano, não tem por que ser substituído.
Então ela vai ser aceita dizendo assim, pô, ele resolveu isso aqui pra mim, ótimo. O ser humano tem um problema muito grave, que ele só tem 24 horas. Isso é. Então o tempo de vida do ser humano se tornou curto. Diz assim, eu tenho mais coisa pra fazer em minha vida, então as IAs vão reduzir o tempo de trabalho, né? Diz assim, eu vou trabalhar 80, 70 anos da minha vida, 8 horas por dia, ou seja, um terço da sua vida você está dentro de um trabalho que você vai achar que é chato. Vamos reduzir isso e as IAs vão transformar isso, vamos trabalhar menos e curtir mais, né? Eu acho que vem para esse lado, pensamento de substituição e de aceitação. Ele vai dizer aqui, se eu tenho algo que eu consigo fazer, algo que para mim era longo, moroso, chato, e ele reduz aquele tempo, por que eu não vou substituir? E elas entram devagarzinho nesses lugares, em várias atividades, desde um GPS que você tem, desde talvez de um auxílio, de uma receita, de uma comida que você vai fazer, que você tem os ingredientes e não sabe o que fazer com aquilo, até um cálculo complexo de uma ponte. A gente vai falar sobre IA no mercado de trabalho. Acho que é o medo de muita gente. Será que os robôs vão substituir os humanos? Será que com a inteligência artificial eu vou ser demitido, vão conseguir substituir, né, a minha profissão? Na sua opinião, então, Luciano, como é que você enxerga isso? A IA vai conseguir substituir a mão de obra humana? É polêmico, mas assim, eu tenho toda a certeza que não vai substituir. É uma adaptação a um novo momento, né? As ferramentas estão aí para serem auxiliares e melhorar o seu cotidiano, como o próprio Paulo falou aqui. Então, assim, é uma coisa que já faz parte do nosso cotidiano. Alguns sentem mais, outros sentem menos, né? Eu uso bastante, porque para criação de textos, para que você possa, inclusive, interpretar dados complexos, ela lhe auxilia muito, né? Tudo otimizando o nosso tempo, né? Eu também uso o ChatGPT e otimiza muito o tempo. A gente faz aqui uma coisa que a gente faria em 2 horas em 3 minutos. Exatamente. Então, eu acho que é uma coisa, é um caminho sem volta, né? Então, nós vamos realmente nos adaptar a utilizar mais essa ferramenta para melhorar o nosso cotidiano. Isso para a área médica, isso para qualquer área da ciência, né? Então, acho que isso chegou como uma grande ferramenta de construção e uma ferramenta de aceleração do conhecimento humano. Eu acho que isso. Para você, Pablo, o que é que você diria para quem está assistindo a gente com medo que isso aconteça? Será que eu vou perder o meu trabalho para a inteligência artificial? As maiores empresas que tinham, antes da invenção da geladeira, eram os vendedores de gelo. Cada vez mais as profissões vão se transformar. Você não tem nenhuma certeza, desde que eu me formei lá 20 anos atrás, de que eu seria publicitário quando me formasse. Ou você jornalista. Sim. E olha como se transformou o jornalismo desde que você se formou, a forma de jornalismo como se transforma. Então, o mundo está sempre em transformação. A relação não é eu vou deixar de ser aquilo, mas vai se transformar em outra coisa. O humano sempre vai ser a primeira ponte, nós estamos controlando isso tudo. Em 2017, Elon Musk estava dando uma conferência dessa e perguntaram a ele se... Mas você está dizendo que as pessoas vão ser substituídas, ou as pessoas não vão ter emprego? Ele disse, mas o problema não é esse. O problema é as pessoas entenderem quem elas são. Ele não é por quê? Porque você é sempre alguma coisa. É a Thaíque jornalista, é o Pablo publicitário, e assim, se eu tiro o publicitário, se eu tiro o jornalista, sobra o quê? Aí as pessoas precisam entender realmente o que ela é. E dizer assim, eu não sou preso a esta função. Então, se eu não sou preso a essa função, eu não posso ser substituído. Eu vou me transformar. E ela vem para mostrar isso. Para dizer, você não vai ficar batendo prego na parede a vida toda. Você pode evoluir para outra coisa. Eu vou fazer o prego e agora eu vou fazer o reboco. Eu vou fazer agora, eu vou construir um copo. Opa, eu posso mudar. Para melhor ou para pior. A mudança, a transformação é que vem. Desde 10 anos, mas não existia uma função social media. Algumas vão deixar de existir, mas em contrapartida outras começam a aparecer. Olha a ascensão do próprio YouTube que a gente está se transformando numa TV. Casete TV hoje é um sucesso absurdo. Total. Inclusive a migração do dinheiro publicitário, né, que já está migrando para as redes sociais também. A gente tem milhares de visualizações pelo Instagram, até mais do que no intervalo de alguma propaganda de televisão. E acelera a própria transformação. Quando você fala dos influencers, os influencers daqui a pouco
muito próximo, não serão mais humanos, ou serão mix, né? Então, assim, o que isso pode acontecer com a IA é que assim, eu acho fascinante, na verdade, porque você vai estimular o processo de transformação de cada um. Eu acho que a gente tem que estar, eu acho que concordo plenamente, professor, porque a gente vai ter que se reinventar a cada momento, né? Cada profissão, dentro da sua própria profissão, você vai ter que se reinventar, e as próprias profissões serão reinventadas, né? Isso, para mim, Agora, dentro da sua área, Luciano, da tecnologia da informação, me parece assim que as coisas acontecem em outra velocidade. Tipo assim, foi muito rápido tudo isso, essa evolução dos computadores, né? A gente vem ali da década de 40, não coincidentemente Segunda Guerra Mundial, quando vem todo esse investimento em computação, em armamento bélico. Depois a gente passa por um período com uma certa escassez de memória dos computadores, mas depois a gente vem com uma força grande, e eu acho que as pessoas talvez ainda não tenham noção do que isso vai causar mesmo. Você sente isso sendo, né, da tecnologia da informação, de computação? Como é aí que funciona dentro desse seu meio a questão do tempo? Eu acho que hoje eu sou muito mais saúde do que tecnologia tá da bom. informação, na verdade. Mas assim, o processo de transformação até das próprias tecnologias, elas vêm se acelerando. E o processo de conhecimento da humanidade também vem. E uma coisa eu acho que está muito ligada com a outra. Então, se pensar que há 100 e poucos anos atrás, o conhecimento humano ela duplicava em décadas, né? Hoje se duplica quase a cada 12 horas, né? Uhum. Então, isso se reflete no potencial que você tem de transformação da própria tecnologia. Então, hoje a gente começa a programar um sistema e uma linguagem. Quando chega no final desse sistema, já é outra linguagem. Já não está mais na moda aquela linguagem, você já tem uma evolução disso, né? Então, assim, o que é que você usa, enfim. Então, realmente, eu acho que não vai ficar só... Esse processo de transformação não é só dentro da tecnologia. Eu acho que já tem de todas as profissões. Tá, já que você puxou o assunto da saúde, a gente abriu a nossa caixinha de perguntas das redes sociais para o público em geral e chegou a pergunta de Dona Irene. Ela fala assim, como a implantação da IA na atenção básica à saúde pode melhorar a experiência do paciente? Acho que você até citou um exemplo no comecinho, mas queria que você respondesse. Dona Irene. Tá bom, Dona Irene. Prazer. Mas vamos lá. Existem transformações diretas e indiretas. As indiretas, que talvez os pacientes sintam de forma não tão momentânea, mas é a análise dessa gama de dados, vastos dados que a gente tem em saúde, e a IA ela tem condição de realmente analisar de forma massiva todas esse lake ali, esse lago de dados, né? Chegou uma pergunta também de Maria Juliana sobre essa área da comunicação, né? Pablo é professor de marketing, jornalismo, tem um laboratório também na faculdade, né, de tecnologia, não é isso, professor? A gente tem um hub de audiovisual e tecnologia e inovação, que a gente está refazendo Salvador de uma maneira sustentável. Projeto SSIA. Pronto. A pergunta é a seguinte, é de Maria Juliana. Quais os malefícios e benefícios para os comunicadores com a chegada da IA? Sem dúvida, a transformação. Para a comunicação, primeiro a gente vai passar por um momento agora de substituição do humano. Não substituição na tarefa, mas as pessoas vão ter a curiosidade de, eu quero me refazer, quero fazer um clone meu. Então, vou lá para um podcast com o Taíque. Não, manda o meu holograma, eu vou ficar dormindo em casa, manda o meu holograma, senta aqui, conversa. Já passar por esse momento das pessoas começarem a refazer essas coisas, inclusive pessoas mortas, né? Então vem aí a Rainha Elizabeth, né, o John Lennon, vai começar a refazer essas pessoas na comunicação. Eu vou começar, Taíque vai entrevistar John Lennon aqui, né? Nesse sentido. E você vai ver essa transformação de aparecerem essas coisas. E tudo muito real mesmo, assim? Tipo assim, vai ser bem real a voz, tudo real. Tudo muito real. Tudo passível, real nesse sentido de você confundir, né? E no âmbito digital. Então você vai ver lá a televisão, vai dizer, mas está ali aquela pessoa. Então seu visual vai ser enganado pela essa realidade. Se for buscar aí, que a gente estava conversando antes aqui em off, a inauguração, o primeiro filme do cinema aparecendo dentro de uma sala, e as pessoas correrem porque havia um trem na direção, as pessoas olhavam para aquilo e acreditavam que tinha um trem vindo na direção.
Então agora a gente acha que a gente passou dessa fase de não acredito mais que isso aqui, mas assim, eu vou tocar aqui pra ver se isso aqui é real mesmo, né? A gente vai chegar nessa fase de começar a duvidar, já estamos começando a duvidar, isso aqui é real? Essa pessoa aqui é real? Né? Essa atriz tá aqui, o rosto dela é assim mesmo? Será? Ou tem alguma deepfake aqui no meio? A gente viu a propaganda agora não, tem um tempinho, né, da Volkswagen que eles colocaram. Sim, Maria Rita Maria e eles Rita e a mãe. Dizendo assim, pô, mas foi emocionante você ver aquilo e tal e tal. Mas ela tava ali. Então na comunicação você vai ter esse boom de dizer assim, vamos agora reviver essas pessoas? Como era o Antigo Egito? Vamos refazer o Antigo Egito? Então você começa a reviver essas coisas. Já passa, a gente olha pra frente. Você acha que primeiro a gente vai ter esse sentimento de recriação e depois vai vir uma outra fase? Deixou uma lacuna na cabeça das pessoas. As pessoas são inquietas com isso. Vai dizer assim, como era aquela época que eu não vivi? E eu vou lá buscar. Depois que eu preencher tudo isso, eu olho pra frente. Digo assim, vamos fazer o futuro? Na década de 70, quando fizeram Star Wars, não tinha digital como eram os computadores. Não tinha computador, eram os analógicos ali, rodando as máquinas. Depois que veio, disse, não, o futuro é outro. Vamos fazer os outros filmes com que a gente percebe agora o que é. Com digital, com forma diferente. Então a gente vai começar a olhar para esse futuro e vai começar a caminhar para ele. Existem erros que o chat GPT, né, que essas máquinas, que a IA podem aparecer erros assim. O quanto é confiável acreditar na inteligência artificial? Botar na berlinda. Essa é uma pergunta polêmica. Né? Mas assim, hoje a inteligência artificial não sabe de tudo. Né? É um programa que está ali setado para dar determinadas respostas. Então, nem tudo é confiável. Eu, particularmente, sempre estou, assim como professor, conferindo, checando as fontes, né? Em várias fontes. Em várias fontes, porque ela pode mentir para você, né? Imagina que está ali mimetizando o comportamento humano. E o humano também mente, né? Então, mesmo eu conversando mesmo com uma pessoa, eu estou ali também conferindo as fontes dela, né? Pelo menos você deveria, antes de aceitar a opinião de um influencer ou de qual você tem que checar, né? As deepfakes aí acontecem muito por isso, porque as pessoas hoje estão imediatistas nas suas reações nas redes sociais e às vezes opinam em uma notícia que não é verdade, né? Então a mesma coisa eu acho que pelo conteúdo dessas inteligências artificiais você vai ter que dar uma conferida e é sempre um auxiliar, talvez, no seu dia a dia. E é por isso, trazendo um pouquinho para a saúde, né, é que isso não substitui, por exemplo, a opinião médica, né? Ela é sempre soberana. Por isso que você está ali sempre sugerindo um diagnóstico, sugerindo uma classificação de risco. O que é de mais tecnológico hoje na área da saúde? Será possível mesmo fazer cirurgias à distância com robôs? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que já é uma realidade a cirurgia à distância, né? A robótica ela tem evoluído muito e a conectividade para você conseguir viabilizar isso, que eu acho que no Brasil, pelo menos, a principal desafio. Então, assim, a cirurgia à distância ela é uma realidade, os equipamentos existem, né? Os robôs, né? Tipo da Vinci da vida já existem em hospitais, inclusive aqui na Bahia, e no Brasil como um todo. Isso pode viabilizar você fazer procedimentos extremamente complexos em locais que você não tem a mão de obra especializada, né? Mas para isso você tem que pensar em infraestrutura e para isso você precisa pensar na segurança dos dados quando está trafegando ali, porque imagina que você vai estar com uma estrutura robótica fazendo a intervenção no paciente, o médico pode estar à distância, mas esse fluxo de informação de comando pode ser hackeado no meio do caminho, né? Então, eu acho que essa é a grande barreira e precaução que hoje eu acho que você acaba tendo que ter. Que é diferente de uma IA operar uma pessoa, né? Eu acho que a gente chega nisso, não sei o tempo exato, né? Porque temos muitas barreiras, inclusive éticas para isso, mas eu acho que vai ser a curto prazo, né? E aí o conceito de curto ou não, mas eu acho que nos próximos 10 anos aí a gente consegue uma máquina operar, fazer um procedimento seguro em um paciente. Consegue, professor? Concorda? Eu acho que talvez a única barreira que eu ainda vejo para isso não acontecer são os dogmas religiosos. Do mesmo jeito que a gente tinha na medicina anos atrás, se falava muito no clone humano e tal.
praticamente se esbarrou na igreja, né? De alguma forma, igrejas, eu falo de uma maneira geral, religiões. Dizem, não pode refazer o humano, quem faz é Deus, X, Y, Z. Eu acho que a gente vai chegar num robô com a inteligência artificial muito próximo de um clone humano, né? Para fazer tarefas. Só que isso vai esbarrar numa maneira de dizer assim, ele não pode ser tão parecido com o que Deus fez, né? Então ele pode ser aquele robozinho que fica limpando o chão, mas ele não pode estar conversando comigo aqui no podcast. Que aí já é demais, né? Então eu acho que a gente vai ter esses limites. Do próprio homem, da própria igreja, do próprio sistema. Vou substituir um médico? Como assim? Um advogado, um juiz? Imagine um robô substituindo um juiz. Né? Diz assim, como é que esse cara vai ter os discernimentos dentro daquilo? Então são fases que a gente ainda não chegou. Mas quando chegar vai ser uma polêmica. Então, beleza. A gente tem criação de ambientes virtuais, né? Através de óculos, do metaverso. Queria que você trouxesse assim, um pouco das suas informações sobre isso. O que é que você acha? Como é que acontece? Eu estou ansioso para esse óculos aqui estar cheio de criaturas, né? Em volta aqui, conversando, né? Você não tem nenhum medo, não, assim? Nenhum. Se essa água me der bom dia, eu dou bom dia pra água. Não tenho problema nenhum, sem medo nenhum. Ainda vou dizer, você tá falando comigo. Sua amiga do lado tá falando, não. Mas a gente é treinado quando a gente começa a trabalhar com criação, né? Eu trabalhei em criação minha vida toda, dentro de agências, publicidade, tudo isso. A sempre entender que o novo é uma nova fase de você descobrir algo. E o novo sempre assusta as pessoas, não tem jeito. Quando você quer algo novo, diz, que isso? Você tem aquele receio, né? Vocês devem ter passado por várias fases disso, né? Celular, quando lançou o celular, você falou, olha esse negócio aí. Eu lembro de eu pequeno e as pessoas diziam assim, a foto tira a alma das pessoas. Já ouviram isso? Que as pessoas, o retrato, as pessoas mais antigas não tiravam o retrato porque dizia que a alma da pessoa ia pra fotografia. Não, eu ouvia pequeno as pessoas mais antigas falando isso, que a fotografia não podia tirar retrato porque ia pra alma da pessoa pra fotografia. Olha a tecnologia sendo disruptiva. Né? A pessoa disse, não, tenho medo daquilo ali, e se minha alma for pra dentro da fotografia, como é que faz, né? É a mesma pessoa ali. E quando chega nessa fase, ele tá chegando numa fase agora, quando você pega o Vision Pro, que é da Apple, que é o óculos, né? Que ainda é um protótipo, você percebe que é um protótipo, né? Grandão, pesado, 2 horas, com uma bateria segurando e tal. Ele começa a taguear um novo universo dentro do próprio universo que você tem, então ele interagir, você colocar aqui do lado um boneco, uma pessoa, uma garrafa d'água conversando com você, ou te auxiliando, né? Imagine um médico lá e do lado um doutor igual a ele, ou parecido com ele, ou uma garrafa d'água que ele botar do lado, sendo auxiliar dele, é o Jarvis, né, do Homem de Ferro. Todo esse meio está muito próximo. Está muito próximo de ter um óculos bem simples, que é um auxiliar que a gente tem há anos, que a gente coloca, e ele transformar esse universo. Então tem várias agora projeções quando você coloca vamos dizer, um auxiliar dentro de um universo gigantesco de possibilidades, desde uma roupa. O que a gente veste de roupa? Natural, né? Eu tenho que me cobrir. Beleza, você tem que se cobrir. Mas você tem que botar por causa da moda ou por causa do frio? Eu vou escolher. Então você pode usar uma roupa só, que ela vai ser térmica e vai te auxiliar nesse balanço. Mas todo mundo que te olhar com esse óculos, a roupa pode ser a que você quiser e digital. Olha como transformou a cadeia de algodão, por exemplo. Sim. Onde as roupas foram todas digitais e não agora materiais. Modifica muita coisa. Essa coisa da disrupção é uma coisa interessante. Eu recentemente fiz um clone digital. Sim. Né? E aí você faz o prompt, né? Você vai lá, dá o comando para que ele fale. E aí é você falando que alguém digitou com a sua voz, com suas expressões, seu tipo. É assustador. É, por isso que eu perguntei se eu tinha medo, porque me assusta um pouco também ainda. Assustador no bom sentido. Quanto é real, o negócio me enganaria. Quem dirá enganar um terceiro, né? O quanto isso influencia o cotidiano em vários aspectos. E eu acho que foi talvez o grande boom da inteligência artificial, quando vários meios de comunicação divulgaram a foto do Papa Francisco com aquele casaco branco, né, estiloso, aí o Papa é pop, e aquilo ali, depois de um tempo, a gente, né, soube que era fake news, é aquela realidade ali mesmo, é muito perto do humano, muito perto do verdadeiro mesmo, né? Exatamente.
E isso assim, aí a gente volta pro ciclo, né? O quanto a sua percepção vai ter que mudar, né? O que é real, o que não é real, o que é que você o que é que você acredita, o que você não acredita, né? A maneira como você vai ter que conectar com as redes sociais, enfim, do seu cotidiano como um todo, como é que as pessoas vão utilizar. Eu acho que realmente as ferramentas vão ser agregadas de uma forma absurda em plataformas, em dispositivos, e isso vai ser assim, quase que inerente ao ser humano também utilizar um pouquinho daquele dispositivo, né? Quem está na frente dessa corrida da inteligência artificial? Que país? Que grupo? Hoje existem grupos, tanto americanos quanto europeus, norteando muito isso. Chega pra gente muito GPT, né, o Gemini, Bard, Google, as plataformas grandes tendem a puxar isso tudo para elas. Então, a Pablo inventou lá uma inteligência artificial que faz a água ficar ao contrário. O Google, isso aí tem projeto, venha Pablo, e puxa, né? Então a tendência é esses grandes comprarem esses estudos e colocarem dentro. Mas a parte oriental, quando a gente fala de China, hoje eles têm 1/4 das patentes de IA do mundo inteiro. Então eles veem muito pesado nisso. Vem de uma forma muito, muito, muito... O problema da gente é que existe uma barreira Ocidente e Oriente ainda, principalmente o Brasil. O Brasil é muito colonizado pelo Ocidente, né? Então isso ainda está longe pra gente, mas está chegando via BID, via grupos que começam a aparecer dentro dos conglomerados, estruturas, né, que vocês estão vendo financiadas dentro do Brasil de várias maneiras por grupos orientais. E já temos novelas, seriados chineses, vocês vão falar mandarim muito rapidamente, não tenho nenhuma dúvida. Na China tem uma jornalista, né, um robô que já apresenta o jornal 24 horas 24 horas a falar mas notícia. Não substitui, né, o charme de William Bonner, né? Aquele boa noite que ele dá, eu duvido ela substituir, não vai. Então, a gente falou aqui bastante sobre o medo de pessoas como eu, por exemplo, que sou social media, de perder o emprego, né? Porque acaba que a IA hoje pode fazer tudo que eu faço e tudo mais. Porém, há pouco tempo, essa semana, por exemplo, eu vi alguns memes, vídeos, né? De, por exemplo, eu peço uma foto a Taíque do rosto dela e aí eu coloco o rosto de Taíque em um corpo dançando. Já tem. Isso também. Já tem. Então, assim, e isso está na mão de pessoas totalmente leigas e que não têm nenhum conhecimento hoje sobre segurança da informação, sobre respeito à imagem do outro. E aí, a minha dúvida vocês acham que a gente também vai evoluir na questão de segurança da informação e ética para que as pessoas leigas, né, que não trabalham com tecnologia e tudo mais, utilizem isso com respeito, porque realmente do nada a minha cara no dança do funk na internet. Ou pior ainda, né? Ou enfim, ou pior ainda. Mas pode ser o contrário. Você dançando funk com outro rosto. Você quer dançar funk, mas não quer expor seu rosto. E aí você bota outro rosto. OnlyFans tá cheio. De gente ganha dinheiro dessa forma. Mas qual é o limite ético, professor? Assim, existe um controle disso? Pergunta difícil, tá aí esse limite ético. Ética é um processo humano que vai sempre esbarrar nisso, de alguma forma, em qualquer profissão. Mas existe um controle mesmo? Tipo, ainda as delegacias virtuais? Ainda não temos regulamentações para essas formas. Surge de vez em quando liminares para Google tirar isso, tirar aquilo, mas quando você pede, por exemplo, para um Dali e dizer assim, eu gostaria que você criasse um homem brasileiro. De onde é que vem aquelas características que gera aquela imagem do homem brasileiro? Vem das câmeras de segurança todas que pegam um pedaço, um pixel do meu rosto e vai catalogando isso com milhares e milhares e milhares de rostos e dizer, isso aqui é o homem brasileiro, eu tenho direito sobre aquela imagem. Olha como a regulamentação é importante para a gente começar a ter parâmetro de discussão. Senão fica, onde é que eu vou? Então eu estava com uma dificuldade muito grande, quando a gente está mapeando Salvador, uma dificuldade muito grande de gerar casas comuns. Eu estou querendo criar uma casa comum, uma casa que a gente conhece. Quando eu gerava casa moderna, virava Los Angeles. Quando eu dizia uma casa de uma comunidade, virava uma favela sem reboco. Eles acham casa comunidade é todas aqueles tijolos sem reboco, então virava tapume. Não, mas eu quero uma casa comum. E você ia dar um trabalho para você chegar nesse limiar
porque ele não consegue entender o que é uma casa brasileira como um bairro normal. A caracterização disso. E de onde é que ele pega aquela casa? É do Google Maps? Que ele está mapeando essas fotinhas? Esses dados estão lá, eu estou cedendo esses dados para ele, da minha casa que eu pintei lá de branco, aí o cara pega aquela foto e bota lá. Eu preciso dessa regulamentação. O mundo está agora discutindo isso e tentando, através das pessoas que são pagas e estão lá nas cadeiras para isso, para dizer assim, olha, existe isso aqui, existe assado, olha, aqui pode, aqui não pode. Nós permitimos isso e não permitimos isso aqui. A social media, os termos de comunicação e transformação de rosto, de imagem, isso vai acontecer de qualquer maneira. Eu sempre brinco que é uma metáfora do seguinte, eu posso te filmar aqui? Eu posso com meu celular. Eu só não posso projetar, vender sua imagem, publicar sua imagem. Então ele pode, eu não tenho dúvida que eles estão captando em tudo que é lugar nosso rosto através até do próprio celular, né? Eu tiro uma selfie, o cara está pegando meus dados ali. Agora ele pode usar meu dado? Então essa é uma discussão muito grande. E eu acho que o Brasil está perdendo esse bonde. Está deixando a Europa, Estados Unidos, China discutirem sobre essas coisas, determinarem, quando depois tiver determinado, eu quero entrar nessa cadeira aí. Não é assim. Já foi, né? Não vai dar, Qual a sua opinião sobre isso, Luciano? Assim, sobre essa ética envolvendo as IAs? Vamos lá. É uma pergunta bacana, muito procedente, assim. Eu acho que tem vários aspectos a serem analisados. Eu acho que perder o emprego, acho que não, isso se transforma, né? Cada profissão ela vai se transformar. A gente precisa, eu concordo que a gente precisa emergir, ter políticas públicas que possam entender o contexto, até porque a regulamentação ela tem que ser regionalizada, porque depende de cultura, depende de uma série de fatores, né? E a gente está um pouco atrás em relação até o próprio entendimento e construção das nossas próprias IAs, para que a gente não fique atrás e à mercê das IAs dos outros, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho que é um tema relevante que a gente precisa emergir. Eu acho que a movimentação para isso é extremamente superficial ainda aqui no Brasil. Lá fora a galera realmente entende o poder da ferramenta, não só de IA, mas outras ferramentas tantas que o Brasil ainda precisa correr atrás, não só de ferramentas, mas de estímulo à pesquisa, de estímulo à indústria nacional, que isso tudo acaba impactando uma coisa na outra, né? Você avaliando de uma maneira ampla, eu acho que é importante. A questão ética, ela é uma pontinha de um iceberg de problemas muito maiores que a gente precisa imaginar. Tem uma pergunta de Luciana Bispo, que chegou pelas redes sociais também. Qual a melhor forma de manter a atualização em relação à IA? Tipo assim, tem muita coisa que ela pode procurar, onde ela procura. Existem hoje redes sociais que divulgam essas atualizações. Tá. Eu não vou lembrar de cabeça aqui os nomes, mas tem livro também, já tem muita alguns coisa, livros, até ano passado, tinham 400 livros feitos por IA na Amazon. Inclusive um do professor. Conte essa sua experiência, professor, pra gente. Revela. Em março do ano passado surgiu o GPT. O cara faz texto? Como é isso? Texto único? Aí espera aí. Isso eu tive essa ideia dando aula na quinta-feira de noite. Olha, marca a data. Eu disse, eu vou escrever um livro com IA. Só que eu não estava interessado com o livro. Eu queria ver o processo de escrever o livro. E eu cheguei quinta-feira de noite e disse, acho que foi no GPT, não lembro. Porque eu uso várias hoje, né? Ele disse, eu quero escrever um livro sobre você. Escrito por você. E você vai escrever sobre IA. E sábado de noite, o livro estava publicado na Amazon já. Tá lá. Em 3 dias, praticamente. Isso eu não parei da aula, não, tá, gente? Eu não tava doce. E dormir, aula, meus filhos, correria do dia todo. Ela me escreveu um livro, eu botei lá, o nome é IA pela IA. Que era contando toda a história da IA e as reflexões futuras que poderiam ter da IA. Qual é o trabalho do processo? Primeiro você vai canalizar o processo inteiro para ela te entregar o texto que você quer direcionar, um alvo, né? Eu digo, eu quero que você escreva sobre isso, ela foi escrevendo. E você lê praticamente tudo.
Erros de português. Você não vai ler, em português não vai ter, mas você vai procurar, né? E checar todos os dados que eu te Você dar. foi colocando, escreva o sumário. Aí saiu o sumário. Eu disse, Escreva vamos começar uma por introdução. onde? Ela disse, eu acho que eu poderia começar pelo sumário. Eu disse, então, qual sumário você me sugere para isso? Ela me entregou o sumário, eu lembro que eu mudei algumas coisas. Eu disse, não, eu quero que acrescente isso, isso e isso. Ela acrescentou, eu digo, então vamos pro capítulo 1. Aí, capítulo 1, capítulo 2. Eu acho que eu mesmo escrevi a introdução, eu não lembro, e a conclusão, algumas coisas, assim, de meu texto mesmo, eu na mão. Porque eu disse, não, tá muito... Claro que no meio dos textos eu mudei algumas frases, algumas coisas assim, que tá de uma maneira muito tosca ainda, né? Pra minha linguagem, né? Eu julgando a IA. Mas também era março do ano passado, início de tudo. Mas pra mim serviu pra dizer assim, qual o processo que eu tenho pra fazer isso? É real mesmo, né? Tipo Eu assim, consigo escrever? em 3 E ele me dias. entregou, todos os dados que me entregou estavam batendo. Eu fui pesquisar dado a dado, né? Os dados de quando foi feita a IA e tal, os Quantas os páginas, marcos. professor, o livro? É porque na forma digital que você coloca, não dá pra ver a página, dá quase 100 páginas. 100 O páginas. livro tá lá publicado até hoje, IA pela IA na Amazon. Vocês quiserem, cai 1 centavo quando vocês compram a digital, 1 centavo pra mim. Mas é legal trazer isso pro cotidiano, porque imagina que você tá dando um exemplo complexo, né? Escrever um livro. Imagine. Com ilustrações. Imagina. Pela IA também. Pela IA. Quanto a gente pode usar isso no dia a dia, né? Você quer fazer um e-mail, você citou, É. né? Se hoje você aceitar alguém que escreva um e-mail errado, É. um erro de português. O sarrafo tá lá em cima. Eu acho que a tendência é levantar o sarrafo. É você realmente, as pessoas que estão fazendo qualquer tipo de atividade, ela vai ter que ser mais qualificada para fazer exatamente o que ela está fazendo hoje, porque é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu acho que eu trago um exemplo também muito parecido. Eu fui fazer um trabalho de estatística lá, e aí eu peguei o banco de dados e joguei para dentro da IA. E aí a primeira análise, sua tabela está separada por vírgula. Eu trabalho com separado por ponto, né? Aí ele já separou por ponto. O que você quer? Eu aí dei o prompt da questão e ele me responde com tabela, com todos os dados estatísticos estruturados, respondendo 10 vezes mais do que eu perguntei, inclusive. Então, que isso eu acho que é um outro ponto que eu acho que ainda o ChatGPT ele é prolixo, inclusive, na resposta. Você pergunta uma coisa, ele te responde 10. Exatamente. E, assim, e se ele for bem tratado, ele é ótimo também. Olá, boa tarde, tudo bem? Olá, posso te ajudar? Ele te responde, é uma conversa mesmo, é incrível. Sim, sim. Tem um delayzinho ainda que você nota que tá ali, mas eu não sei nem se não é proposital, né? Mas eu tive um outro, essa semana passada, eu botei. Aí o GPT, eu e meu filho, né? Que tem 5 anos de idade. Conversa fluida. É isso mesmo. Oi, Luke, o que você quer mesmo? Aí, na primeira ele disse que era a menina, né? Aí falou, não, Luke é menino. Desculpe, Luke. Isso, uma conversa. Assim, e tratando com criança mesmo, assim, é um nível bem legal. Quem não experimentou, experimente, porque é, no mínimo, divertido. E você meio que vai testando, né? Eu tô conversando e vai me dizer tudo. Eu tenho um pouco de medo, que eu até conheci o professor Pablo numa banca de TCC. E os alunos, meu Deus, copiam e colam do Google, então do chat vai ficar mais difícil enganar a gente, né? Vai professor? ficar? Já tá ficando. Então assim, é um limite muito... É difícil mesmo, assim. Não imploro, não, incentivo eles a utilizarem. O que é que eu vi dentro de... Como eu fico praticamente pesquisando, né, paralelamente essas coisas, você aprende mais utilizando. Sim. O que é que o aluno fazia? O conceito de dissertação é difícil para as pessoas entenderem. Dissertação, você pega um texto de uma pessoa, junta com o de outra e faz o seu texto. Certo? O GPT está fazendo um texto único e você diz, é meu, bota ali. E não tem Só que ele fez isso. Antes você lia, e o cara copiava, porque não sabia fazer o texto, ele copiava aquilo ali e botava ali. Aí já tem ferramentas digitais que diz, copiou daqui, copiou dali, você pega. Com isso, o que ele faz? Me deu um texto sobre esses autores. Vamos dizer que o aluno não leu nenhum dos autores. Aí o texto vai lá e escreve sobre os autores. O que o aluno tem que fazer? Se ele estiver entregando sem ler, ele não está fazendo nada ali. Começa que ele não consegue direito porque ele precisa entender para poder perguntar. A pergunta faz toda a diferença. Para perguntar. Se ele lê o texto, pelo menos ele lê o texto, porque se ele não lê o livro,
Ele já leu o texto, já aprendeu algo, olha. E você Já tem um ganho. uma peneira não faz sentido, né? Não Você já faz tem que sentido. entender que todo mundo vai usar o GPT para qualquer Claro. tipo de atividade. Então, quando você delega alguma tarefa Isso. para o aluno, que seja, e achar que ele não vai usar uma inteligência artificial para te Vai. responder, É, No WhatsApp hoje você Perfeito. bota seu texto e já corrige o seu português. sim. A gente falando do e-mail, o português já está ali. Então você vai ver hoje pouquíssimos erros de português em WhatsApp das pessoas. O WhatsApp está fazendo uma ferramenta agora, vai lançar para essas semanas aí, que é Imagine Me, né? Você faz uma selfie e pede para ele imaginar você em algum lugar. Então imagine na Torre Eiffel, vai aparecer uma selfie sua na Torre Eiffel. Vai vir dentro nativo Vai. do WhatsApp. Então, perceba que ele está transformando em algo ali que é tipo assim, você não vai ter mais foto 3x4 feia. Eu não vou fazer selfie com erro de iluminação. É, dá pra corrigir Que eu tudo. precisava de quê? Eu precisava antes de um fotógrafo para tirar minha foto. Eu vou fazer uma foto. malhar. Nem precisa. É, agora vai ter. Ó, já tá lá a barriga de mentira. Essas soluções vão ficar mais fáceis, mais rápidas, mais acessíveis. Então o sarrafo que a gente fala disso, ó, vai modificando as coisas e vai transformando. Quando a gente chega em linguagem de texto, artigos, dissertações, teses, mestrados, doutorados, livros, Uhum. o que importa para as pessoas, no fundo, é o insumo que está ali dentro. Eu vou escrever um artigo que não fala de nada, não vai contribuir em nada. Vou escrever um livro que não tem assunto palpável. Agora, eu estou ali lendo um livro corrigindo português, o pessoal mais antigo, minha mãe, minha tia-avó, o pessoal tinha uma professora que tudo que lia, ela está corrigindo português do texto. Vocês já devem ter visto pessoas assim. Sim. É normal isso dentro de uma parte acadêmica. Só que hoje não vai ter mais erro de português. Então não cabe a mim ficar corrigindo português. Eu quero entender o quê? O que você está tirando dessa pesquisa aqui? Você está evoluindo para onde esse assunto? A reflexão que você tirou disso aqui é qual? Isso exclui a forma de escrever. Não preciso mais. Se for olhar uma escola de engenharia, de cálculos, matérias que precisam de cálculo, os caras vão aprender como faz o cálculo, mas ele vai ter na vida toda dele uma calculadora científica do lado. Calculando o que ele quer e tendo certeza que vai dar certo aquilo ali, aquele cálculo, porque ele não pode errar aquele cálculo, senão a ponte cai. Então ele vai botar ali, ó, certinho, com a calculadora. Eu fiz aqui 10 vezes na calculadora, deu o mesmo cálculo. Beleza? Tamo lá. Então eu vou ter a certeza dessas barreiras de texto, de linguagem, vão sair e já vamos evoluir para quê? Para o insumo, para o que realmente interessa. Evoluiu nesse assunto, refletiu aqui, conseguiu evoluir de uma maneira melhor, para um pensamento melhor sobre aquilo, conseguiu resolver uma relação física, nuclear, de cálculo, que seja, que é o que a gente vai extrair do texto, do livro, da dissertação, da tese, do que seja. É. Isso eu acho que é uma evolução acadêmica, principalmente, que vai se bater de tudo que é lado, pô, vai ser uma discussão louca, vai ter gente apedrejando o outro, porque não pode, tem que escrever na mão. Mas como é que vai ser essa evolução? Celular mesmo, vai ter... Se esses dispositivos vão Isso, existir, sim. eu acho que eles vão se transformar também. Porque o celular hoje, na verdade, é um mini computador, né? Hoje o que me faz com o celular é falar. Quando surgiu... Não é mais telefone, né? Era um telefone móvel, né? Hoje você tem um computador móvel, você tem uma miniaturização disso, né? Agora, essa interface, eu acho que ela pode se modificar. Sim. Então, aí vai para outros dispositivos, onde você conecta tudo isso, onde você interage diferente, né? Eu acho que as placas de ônibus, por exemplo, não vai ter mais nada, né? Afeta, acho que a gente bateu no papo, né? Afeta até a sinalização da cidade, Tudo, né? Os Porque não vai carros. precisar mais ter sinalização de nada. É. Então, Pode ser tudo virtual. pode ser tudo virtual. Agora, quanto isso vai ser aplicado, tem uma série de questões variáveis, inclusive de recurso, Estrutura. enfim, a gente volta para o mesmo. O quanto você consegue ser aderente a determinada tecnologia depende muito do contexto que você está, né? E o quanto há interesse para que você realmente tenha aquele tipo de solução. E aí, desde sistemas básicos até coisas mais complexas, dispositivos, investimentos maiores, quando a gente fala de tantos dispositivos que nos cercam, né? Então, acho que é muito nessa linha. Professor, 2030, como é que a gente vai estar? iPhone
38, custando R$1. Mas ele vem sem WhatsApp, sem Instagram e sem Facebook. Vocês querem? Não, eu não quero. Então o aparelho já não é o problema, né? Não, verdade. Fizeram um teste esses dias, eu vi umas crianças dizendo assim, como é que você faz alô? Você atende o celular como? E eu acho que todo mundo aqui faz isso, né? Uhum. As crianças fazem isso. Já mudou o aparelho. Ele já foi assim, agora ele é assim. Talvez, mas lá na frente a pessoa, eu só digo alô e ele atende. Isso vai se transformar, né? A gente tá muito... M-Web já disse que em 2030 não tem mais celular. Por favor, começa a se despedir do celular de vocês. Esse que vocês adoram, mas 2030 é daqui a 6 anos, gente. 5,5, né? Vamos contar mais. Ela diz, não vai ter mais celular, porque os aparelhos que estão chegando, eles vão substituir essa função que a gente tem de segurar um aparelho que não precisa. A gente ainda precisa da mão. Isso vai começar a sumir. Eu posso estar no fone aqui, bem pequenininho e tal, e que eu posso estar atendendo, conversando, ou posso estar no meu óculos passando minhas mensagens do WhatsApp quando eu quiser. Então, no relógio, né, de várias formas. Esses aparelhos vão aparecer na vida da gente e sumir, aparecer e sumir, aparecer e sumir. Como foram... Quer dizer, não sei se vocês conhecem, mas já existiu o telefone fixo, né? E custava quase um carro. Sim. Né? Alugava as linhas. Alugava as linhas, tá vendo? Tinha uma linha, ela alugava. Você imagina a pessoa naquela época que peguei meu dinheiro todo da vida, botei em aparelhos para alugar, tive um acidente, dormi um pouquinho aqui, acordei 20 anos depois, diz, mas cadê meus aparelhos? Disse, filha, veja bem, você não tem mais dinheiro, você tá devendo, inclusive. Bom, é um assunto vasto, a gente pode marcar uma segunda parte, talvez, da inteligência artificial, mas já quero agradecer muito as explicações e a presença do professor Pablo Caldas. Obrigada. Obrigado a vocês. Quer falar mais alguma coisa? Considerações finais? Consideração, não tenham medo do que vem por aí, tá tudo muito bem. Tá tudo certo, né, professor? Tudo certo. Luciano, muito obrigada também, diretor de Tecnologia da Informação aqui do INTS. Obrigada pela participação. Obrigado, Thaí. Foi muito divertido. Prazer, acho que a gente deve repetir mesmo. Não é uma segunda parte, é um assunto vasto. A gente fica, se parar para conversar mesmo, a gente vai conversar aqui até o próximo mês, sem parar. Mas, enfim, acho que foi muito legal. Obrigado. Obrigada eu também. Agradecer a nossa plateia. Tchau, gente. Nunca vou substituir vocês por robôs, tá? Um beijo. Eu espero que o INTS também não coloque um robô aqui para apresentar esse podcast. Mas a gente está chegando ao fim com mais uma edição do seu Conexão INTS, hoje sobre inteligência artificial. Isso aqui é um produto da comunicação corporativa do INTS e a gente se vê em breve, tá? Beijo, até mais.